Olá, tudo bom? Meu nome é Jordão Português. Nesse vídeo vamos falar de harmonização facial. Tá em alta agora. O que está acontecendo? É o médico que tem que fazer ou é dentista? E outra coisa, não fiz da maneira que... não ficou da maneira que eu queria. E agora? E o médico? Como é que ele vai fazer para se responsabilizar, para garantir e não ter problema com responsabilidade? Ou seja, você médico não sofrer problema, ou você dentista não sofrer problemas jurídicos e ações judiciais porque você não preparou um contrato devido. Fica até o final e não perca aqui mais um vídeo sobre o seu direito, tá bom? Vamos falar então harmonização facial. Vou tirar aqui um pouquinho. Harmonização facial, né? Tá em moda, a pessoa às vezes é um pouco assim turva, e aí tá uma discussão, é o dentista que tem que fazer isso ou o médico? Ok? É uma discussão que quem deve decidir isso aí é os órgãos superiores, ou se precisar for a justiça, vai ter que resolver essa questão. Mas no nosso entender, no nosso parecer jurídico, acredito que os dois podem fazer esse serviço sem que haja prejuízo ou retirada, ok? De nenhuma competência do outro. Porque o médico pode fazer, o dentista também entendo que pode fazer também. A questão não é quem pode fazer, né? A questão, acho que essa briga aí é uma questão de reserva de mercado. Se os médicos falar só eles, aí você faz uma reserva de mercado só para os médicos, privilegia os médicos, sendo que tem um serviço de qualidade, ok? Em tese pode prestar com a mesma qualidade, até porque é assim que tem que funcionar no mercado. A questão é que se você contrata um serviço de cirurgia plástica ou um serviço de harmonização facial e não fica da maneira que você fez, é isso que eu acho que é mais relevante para você saber aqui. E agora, o que eu faço? Vamos lá, vamos entender. Quando eu for fazer uma cirurgia, quando eu vou retirar um dente ou fazer uma cirurgia para abranger tanto o dentista como os médicos, para você entender, é uma obrigação de meio. Como assim obrigação meio? Não tem como você garantir o resultado, o sucesso daquela cirurgia. Quando eu faço uma cirurgia para retirar um nódulo, retirar um câncer, quando eu faço uma cirurgia para retirar o siso, não tem como garantir que aquela cirurgia vai ter o resultado esperado. Não tem como, é chamada obrigação de meio. Como assim? Então é normal, é comum esse tipo de cirurgia e às vezes, infelizmente, a cirurgia, principalmente quanto mais grave, mais séria for, ter consequências. Agora, tirou o dente, ok? Aí teve lá, esqueceu um instrumento lá, o dentista falhou, é diferente. Agora, tirou um dente, aí o seu corpo reagiu de uma maneira em que teve um inchaço em excesso, verificou lá que não tinha infecção, mas foi o seu corpo que reagiu. Então, isso é uma obrigação de resultado. É uma obrigação de meio. Ou seja, não tem como você garantir o resultado, o sucesso. Mas existem obrigações de resultado. O que é obrigação de resultado? É aquela que eu contrato para ficar daquela maneira. E o médico, o dentista vai ter que garantir. Então, se eu contrato uma harmonização facial, ok? Tá assim, o médico garante, ó, eu vou conseguir alinhar, vai ficar alinhado e vai ficar sem cicatriz. Então você contrata aquele serviço, o dentista, o médico, e não chega da maneira que você combinou, da maneira que você tratou. O que vai acontecer? A obrigação não foi prestada com qualidade, é uma obrigação de resultado, você pode exigir o seu resultado. Então você, que é o consumidor, que contrata uma harmonização facial, e lógico, às vezes não vai ficar, na questão não é ficar do jeito que você queria, a questão é ficar do jeito que o médico falou que ficaria, que o dentista falou que ficaria, ok? Você achou e concordou daquela forma, é desse jeito que você vai exigir. Agora, eu não gostei qual foi o critério que você não gostou? Aí só o seu achar, o seu querer, isso não vai acarretar consequências. Mas se o médico falou que ia ficar dessa forma e não ficou não ficou alinhado, falou que ia ficar alinhado, não ficou alinhado, aí você pode exigir o resultado, ok? E que é assim, se você contrata uma cirurgia plástica de mama, mamária, uma harmonização facial, ok? Você, dentista, né, vai fazer coloca aquelas lentes de contato, você contrata, é uma obrigação de resultado. Então o dentista vai ter que entregar o resultado. Se não entregar, você pode exigir o resultado. Da mesma forma, é o médico que tem que entregar o resultado. Agora o médico e o dentista,
tem que ficar atento às questões jurídicas na hora de você firmar um contrato e deixar claro. Tem que ter contrato de um especialista para revisar, por exemplo, os seus contratos. Se você não fizer um contrato ou não firmar algo com clareza ali para o cliente, o que vai acontecer? O cliente vai demandar judicialmente, ele vai exigir que fique dessa forma. Eu peguei um caso, por exemplo, que de silicone, que um seio ficou no jeito, mas o outro ele ficou torto, ou seja, a prótese parece que não encaixou. E aí o médico queria dizer que foi culpa da cliente que ficou dessa forma. E aí fez a perícia e ele mostrou que não, ele que colocou direito, né? Ele não colocou, não encaixou a prótese direito, estava um apontando para cá e o outro apontando para lá. Ok, a prótese estava torta, ok? Então o médico teve que pagar a indenização, ser indenizada porque gerou cortes, gerou uma nova cirurgia, e o médico tem que se prever e se precaver também juridicamente para que não sofra ações judiciais e seja demandado nesses casos, ok? Então a questão é, se eu contratei um resultado, eu preciso e exijo o resultado, ok? Se você, com cuidado com o médico às vezes pode falar alguma coisa, vai falar que vai assim, não coloca isso no contrato, não deixa bem claro, a cliente acredita, faz, e o médico depois vai receber processo porque não deixou claro para o cliente como que ficaria, não é verdade? Então a obrigação de resultado médica, o dentista, a harmonização facial, seja qual for a cirurgia que você fizer de resultado, se o resultado não foi alcançado, e cabe indenização se for o caso, se o médico ele se responsabilizar. Também o médico vai ter que atentar que o período de recuperação e que a medicação que a paciente tem que tomar, ok? Os acompanhamentos que a paciente tem que fazer, tem que deixar isso escrito, bem fundamentado juridicamente para não ter problema, porque às vezes também já teve casos que isso é culpa do paciente. O médico fez uma cirurgia, o paciente não retornou, não tomou medicação, não fez o que o médico pediu, o médico provou isso. O médico falou assim, olha, ele não retornou, eu não tive acompanhamento, eu tinha que acompanhar para ver o que estava, porque esse caso aqui eu poderia ter reparado aqui lá no início, na primeira semana a gente conseguia reparar isso aqui, e o que acontece? Conseguiria reparar e não teria acontecido essa consequência, mas ela se irritou, não voltou mais no médico, não procurou nada, ficou em casa, e aí houve consequência. Então às vezes a culpa também é do paciente, e aí o médico com todo o contrato, com toda a estrutura jurídica, não foi prejudicado nem indenizado, porque soube fazer a estrutura devida correta, tá bom? Então é isso, médico ou dentista, seja qual for o profissional que você contratar, esteja atento aí aos seus direitos e às suas garantias, para que você também não seja prejudicado. E você, médico ou dentista, fica atento também às questões jurídicas, veja o profissional da sua confiança, que tem especializado nessa questão contratual, para revisar seus contratos, deixar tudo alinhado, para você também não sofrer amanhã também ações indenizatórias, porque do seu serviço que não ficou da maneira que o cliente quis, tá bom? Mais alguma dúvida? Deixa aí para nós inscritos, vamos tentar responder todas para vocês, tá bom? Deixa aí inscrito, a gente faz um vídeo, te responde, vamos interagindo, estamos juntos e até o próximo vídeo, deixa seu like e até mais.